A Bíblia é a palavra de Deus também. A Bíblia sem o batismo no Espírito Santo é um livro comum que arrasta o racional do homem para o inferno eterno. Por isso muitas religiões de demônios adoram a Bíblia para confundir e enganar mais ainda. Com a inspiração da Bíblia na pessoa que a lê, a Bíblia se torna o espelho da luz da vida eterna. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que derramarei sobre vós o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Provérbios 1:23. Muitos dizem aí que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a gente não pode falar isso. Vou explicar por quê. Até entendo que muitos vêm com essa ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus porque os comerciantes que comercializam a Bíblia usam esse termo que é a palavra de Deus justamente para vender, porque é a palavra de Deus. Então todo mundo quer comprar. Então eles usam essa estratégia de venda de comércio, dizendo que é a palavra de Deus, com a intenção de vender. Mas não é por isso que a gente vai dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus, no sentido que as Escrituras ali é o livro de Deus profetizado. A Bíblia foi um livro que muitos pensam que foi criado por homem ou escolhido por homem, mas não. Foi tudo propósito de Deus. Esses apócrifos que ficaram de fora, que são sagrados, mas ditos apócrifos, foi propósito de Deus também. Tudo foi propósito de Deus para que ficassem de fora mesmo. Porque Deus queria o livro bíblico conforme ele é, para dar ocasião a todos de ouvirem e aceitarem, porque os outros nem todos iam aceitar. Então Deus queria que acontecesse o que aconteceu, que fosse o livro mais vendido do mundo. Mas os que vendem vão ser condenados, os que ficaram ricos com vendas de Bíblias, CDs, livros e essas coisas. Alguém que pensa em escrever livro evangélico, livro católico, sei lá, e vender para os crentes, para os religiosos. Ficando rico com isso, vai ser condenado, porque não pode vender livro, vender CD na graça em Cristo. Isso é caminho de riqueza ilimitada. Não ajunteis tesouro, então ele está juntando tesouro na terra. Sem Jesus, sem a palavra, sem ser por meio da palavra já é pecado grave. Quanto mais por meio da palavra ficar rico por meio de venda de CD, de livro, é pecado. Tudo que a gente aprende a gente anota e passa de graça para as pessoas. Conforme esses escritos aqui, não pode vender. Isso é um mistério que está na palavra, que só quem leva a sério e teme a Deus vai respeitar, e acredita no inferno eterno vai temer e vai respeitar. Agora as pessoas, até os que dizem que são pastores evangélicos, que estão ensinando os outros que são ateus também, não vão temer, não vão respeitar e ainda vão zombar disso aqui que estou falando. Como quando Jesus falou não podeis servir a Deus e ao dinheiro e os fariseus zombaram dele. Pode ver que Cristo foi zombado quando ele falou isso. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, porque essa palavra aí é muito profunda. Tem que conhecer toda a linguagem figurada da Escritura para entender. Quando ele fala não podeis servir a Deus e ao dinheiro ele está falando que não pode vender CD, nada com o nome de Deus. Porque quem está vendendo está servindo os dois ao mesmo tempo. O dinheiro do livro e a inspiração Jesus do livro. Então não pode. E a árvore do bem e do mal, juntou duas coisas opostas, Jesus e Mamon. Livros, CDs, quem vende esses materiais aí está com o espírito de Mamon, está com o espírito de demônio que entrou em Judas Iscariotes. Então não pode. A gente não pode nem vender produtos normais. Não é bom. Tem um limite, né? Essa palavra é para não condenar o comerciante com contentamento que teme a Deus e foge da riqueza da concorrência comercial, mas usa o seu meio de vida para sobreviver com o suficiente, priorizando o ensino da justiça eterna na sua boa consciência devido ao respeito e temor ao limite de Cristo revelado no seu interior, porque espiritualmente já saímos do Egito como escravos de Mamon, e estamos guerreando em Canaã, o bom debate da palavra, visando a terra prometida eterna. Embora muitos voltaram para debaixo do jugo do Egito por fazer um bezerro de ouro de suas arrecadações, não pode vender sem limite produtos desse sistema atual, quanto mais produtos evangélicos, essas coisas corruptíveis tidas como eternas, não pode ajuntar. Deixe os ricos ambiciosos que tornaram extinto o jardim do Éden, modo de vida primitivo dos índios, terem a sua recompensa de viverem como deuses sobre a terra, como se eles fossem os únicos donos sobre a terra, sendo que na verdade nada é deles, nem nosso, exceto a vida eterna que eles lançam no lago de fogo por rejeitar a palavra de salvação. Entenda, o avanço tecnológico é muito bom,
Mas sem o conhecimento de Deus propicia o trono do homem, pirâmide, e reduz o Criador Jesus Cristo em nada. Se a tecnologia está avançada foi porque Jesus inspirou no tempo certo profetizado para atender a um plano maior. Isso é para dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não afirmo isso como estratégia de venda, porque é a palavra de Deus. Foi o livro que foi profetizado porque Deus quis que fosse assim. Foi tudo por intermédio de Deus. Ela chegou aqui. Os homens escolheram os livros que estão lá. Os canônicos e os não canônicos escolheram, mas Deus inspirou eles para escolherem aquilo, para deixarem os livros que são sagrados, alguns considerados apócrifos, mas que são sagrados, de fora, pois foi tudo propósito de Deus, porque todas as Escrituras, a palavra de Deus, são todos os livros sagrados dentro e fora da Bíblia. Os que estão dentro da Bíblia, como já falei, foi propósito de Deus. Deus inspirou os homens para escolherem aqueles livros ali. Então não há sentido dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Claro que a palavra de Deus é espiritual, é a revelação do mistério, não é nada material, até porque nós adoramos em espírito e em verdade. Então não tem nada de material. A Bíblia em si não é a palavra de Deus, mas através da Bíblia nós temos o conhecimento da real palavra de Deus, que vem a revelação através das Escrituras ali. Então é uma prova material também. Deus ia deixar uma prova material, não só espiritual. O material da Bíblia não é a palavra Jesus, mas é através desse material que conhecemos Jesus, o qual é o significado das figuras. Por meio dos rituais figurativos registrados conhecemos pelo seu significado a vida eterna, a qual não depende diretamente da matéria, mas a usa como refletor, que se torna dispensável ao brilho do sol, sonhos, dons espirituais, visões, revelações. Mesmo que algum homem queira destruir esse refletor, será impossível, como já foi provado. Quanto mais o brilho do sol, a Bíblia é uma prova material. Tem provas materiais também nos monumentos antigos, nos mistérios dessa vida aqui. Tem provas sim, com marcos materiais que comprovam, que testemunham, e todas as profecias que estão se cumprindo agora testemunham. Os sonhos interpretados que vêm se cumprindo ao longo dos séculos são testemunhas, e provas materiais. Mas a prova que salva, que garante, que não deixa confuso, é a prova espiritual e eterna, a prova do entendimento, do conhecimento da palavra pelas figuras, pelas interpretações das figuras, pelas revelações do sentido das figuras. E isto tudo é somente, grava bem, somente para os interessados na vida eterna. Mas aqueles que estão interessados em fama, em dinheiro, em matar Deus nos seus interesses de fama e dinheiro, que querem ser adorados no lugar de Deus, estão com o espírito de Satã. Digo esses ateus, esses cientistas, esses famosos que ridicularizam Jesus, cuspem em Jesus, zombam de Jesus. Eles estão com o espírito de soberba de Satã, porque não conhecem a palavra, não temem a Deus, não amam a Deus. Quem não ama a Deus vai ser lançado no inferno, porque se ele não ama a Deus não tem como sobreviver. A vida sem Deus é impossível. Já pensou viver eternamente num arranca-rabo, num puxa-puxa, uma puxa de lá, outro puxa de cá, todo mundo querendo ser adorado, todo mundo querendo ser bonito, todo mundo querendo ser o melhor. É uma briga terrível. Por que briga? Por causa do dinheiro. Por que briga? Por causa da beleza. Por que briga? Por causa da disputa, por causa da glória. Estão brigando porque querem impressionar com seus corpos, querem disputar amizade, estão disputando adoração. Em Deus não tem essa disputa não, porque somos todos um em Deus, inteiro contra o dividido. Quando se prega aqui está buscando adoração só a Jesus, então se recebe com Jesus também na alegria. Quando Jesus é adorado se sente honrado com a adoração a Jesus pelo conhecimento que só Ele é digno. Agora quando o homem é adorado, ou um príncipe desse mundo aqui, em que ficam adorando, exaltando, idolatrando, dizendo, aí, que fulana fez muito por nós, isso ou aquilo, vamos fazer uma estátua para lembrar da memória dela, porque essa pessoa foi muito importante para nós. Que foi importante que nada, o único importante foi Jesus, não teve homem nenhum importante, líder, político, religioso, ninguém foi importante não. Só Jesus foi importante, e quem faz a obra dele, que é isso aqui que se faz de graça, o anúncio do verdadeiro Jesus sem arrecadação, esse é importante. Um ladrão eterno é importante, só para quem é cúmplice dele. Então,
Voltando à meditação inicial da Bíblia ser ou não a palavra de Deus, concluímos diante dessas palavras que discutir essa afirmação é uma discussão de tolos, algo que não se discute, como qual a cor é mais bonita, ou qual o nome certo de Jesus, ou qual o jeito certo de cumprimentar, fica a critério de cada um, como te roguei, quando partia para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para divertires alguns que não ensinassem doutrina diversa, nem se preocupasse com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificação para com Deus, que se funda na fé. Mas o fim desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram, e se entregaram a discursos vãos, querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem nem o que com tanta convicção afirmam. 1 Timóteo 1:3-7